Paz e alegria, eu sou a irmã Cláudia Martins, do Instituto das Irmãs Missionárias Discípulas de Jesus. E neste vídeo eu venho partilhar com vocês um pouco de como foi o primeiro semestre de 2023, em que pude realizar uma pesquisa científica intitulada Seu Olhar através do Meu Olhar, a arte de fotografar o oculto das comunidades quilombolas daqui de Ibipeba, Bahia. A arte de fotografar o oculto das comunidades quilombolas? Como assim, o oculto das comunidades quilombolas? Calma, eu vou explicar para vocês. Nós sabemos muito bem que as mídias, seja ela analógica ou digital, elas abordam temas de cunho muito sensacionalista, como, por exemplo, comunidades quilombolas não têm saneamento básico. Comunidades quilombolas vivem até mesmo algumas famílias em estado de miséria. Enfim, são muitas notícias. Porém, a finalidade desta monografia, quando diz a arte de fotografar o oculto das comunidades quilombolas, é fazer visível a beleza de ser quilombola. É como, por exemplo, mostrar as suas tradições, a sua cultura, tudo aquilo que eles têm feito para preservar a cultura afrodescendente e também a cultura afro-brasileira, que vai sendo construída de acordo com novos costumes, com novas crenças, com novas maneiras e manifestações culturais. Então, através dessa monografia, vamos conhecer a beleza de ser quilombola aqui em Ibipeba, Bahia. A maior ênfase será na identidade, na essência e beleza dessas comunidades, bem como seus festejos, lazer, brincadeiras, trabalhos, costumes, crenças, enfim. É o retratar algum desses aspectos mais relevantes do cotidiano dos quilombolas de Ibipeba, Bahia. Porque, infelizmente, gente, ainda é pouco propagado, ainda é pouco divulgado e até mesmo pouco estimado essa beleza de ser quilombola. No primeiro momento foi realizada a coleta de dados, em que enviei de forma online, através do WhatsApp, para algumas lideranças das comunidades quilombolas e também de outras pessoas moradoras desses povoados. E aí, neste questionário online, tinha a pergunta: vocês sabem o porquê e o para que se tornar uma comunidade quilombola? Quais são os seus costumes, como comidas típicas, artesanato, brincadeiras, crenças, trabalhos, enfim. O que vocês receberam dos antepassados e vocês continuam preservando, até mesmo dando uma manutenção, muitas das vezes, nesses seus costumes e tradições. E há também novos costumes que vocês foram adquirindo conforme a realidade, a necessidade local dessa comunidade. Apenas 5 comunidades participaram desta pesquisa. São as comunidades quilombolas do Aleixo, Segredo, Serra Grande, Olhos d'Água do Badu e Salva Vidas. Nós sabemos que são 13 comunidades certificadas, porém, por pouco tempo não foi possível passar por todas. No entanto, essas 5 comunidades foram contempladas. No futuro, certamente irei dar continuidade a este trabalho. 86,2% dos que participaram dessa coleta de dados, eles são pertencentes a essas comunidades, a uma dessas 5 comunidades quilombolas. Vocês podem perceber aqui nesse gráfico 3, na pergunta número 9, Na sua comunidade quilombola tem algum costume ou tradição da cultura afro-brasileira ou das pessoas mais antigas do povoado? Quando eu vi o resultado, porque o resultado ele chegava automaticamente no meu e-mail, conforme cada pessoa ia participando do formulário online,
eu tinha o resultado na hora. E eu via, gente, como assim? Essa pessoa não sabe dos trabalhos, das crenças, das brincadeiras, dos festejos, artesanatos? Não tem. Não tem nada disso que é uma manifestação. Para eles serem quilombola, como assim tem essa ausência, né, no seu povoado? Que bom que isso foi só uma primeira impressão, porque depois essa monografia não ficou só na coleta de dados de forma online, né? Ela tinha um caráter exploratório, então eu precisei realizar uma pesquisa de campo. Desde já agradeço nossas comunidades, a todos vocês que me ajudaram muito. Nossa, como eu recebi ajuda, como que vocês se abriram imensamente para essa pesquisa. A irmã Maria Helena que me acompanhou, as irmãs que também me ajudaram com registros fotográficos, enfim, foram muitas ajudas. Desde já, obrigada a vocês. E aí, gente, quando foi realizada a pesquisa de campo, isso sim, o estar com eles nas comunidades, ouvi-los, fazer entrevistas, tudo isso enriqueceu ainda mais. Aí eu fui compreendendo que sim, eles sabem sim que aquilo que eles fazem nas construções, as brincadeiras, os artesanatos, tudo isso são tradições, são costumes que foram passando de geração em geração. É que muitas das vezes a gente pensa, para ser quilombola, a pessoa tem que estar preso, né? Só naquela cultura, naquele modo de viver, naquele jeito da casa, naquelas comidas, sim. Só que o mundo avança, a cultura ela está sempre em transformação. Enfim, se hoje eu utilizo o celular, e às vezes você pode dizer, não, nós temos que nos abrir à modernidade, à tecnologia, sim, devemos. E por que o povo quilombola tem que ficar preso, como antigamente, no tempo do Brasil colônia, da colonização? Não, eles também têm direito à tecnologia, eles também têm novos costumes, novas tradições, novas crenças, e tudo isso vai sendo uma manifestação cultural, assim como nós. A gente não utiliza o carro, a gente não utiliza, como eu disse, né, os eletrodomésticos. Então, por que que nós sim podemos, né, entrar nessa civilização e os povos, né, afrodescendentes têm que continuar vivendo como eram os seus antepassados? Claro que não. Isso é para mostrar o quê? Que a cultura evolui e se transforma a cada dia. Por isso que hoje nós vamos ver fotografias, registros de que essa cultura vai se enriquecendo cada vez mais conforme a realidade e a necessidade de cada povoado. E assim vamos sendo fazedores de novas culturas, de novos costumes, de novas tradições. As pessoas negras, as comunidades quilombolas devem ser vistas e consideradas como parte constituinte da nossa brasilidade. Vocês, comunidades quilombolas, são os primeiros responsáveis em transmitir as suas tradições, os seus costumes e a identidade cultural desde os seus ancestrais até a geração presente. Os primeiros responsáveis são você para que essa cultura não se acabe. Vamos agora conhecer um pouco dessa beleza de ser quilombola nessas 5 comunidades de Ibipeva? Pois vamos lá. Primeiro vocês vão conhecer um pouco de algumas artesãs, do artesanato do Aleixo, desse povoado quilombola. Gente, foi muito interessante poder entrevistar, conhecer o trabalho de alguma dessas mulheres que de forma independente elas constroem e vendem, né, o seu artesanato. De forma muito expressiva e significativa, o artesanato está muito presente nas comunidades quilombolas, como é o caso do povoado de Aleixo. Um grupo de mulheres independentes confeccionam diversas manualidades no crochê, no ponto cruz. Elas fazem bonecas, jogo de banheiro, tapetes, calçados, roupas e acessórios infantis e também para o público adulto.
Há também aquelas apaixonadas pelo bordado em ponto cruz, pinturas em tecido. Essas artistas produzem toalhas e caminhos de mesa, jogo de quarto, o jogo de quarto completo, entre outras peças conforme a demanda. Atualmente, cada artesã trabalha de forma autônoma. Entre elas, decidiram que era o melhor caminho em se tratando de confeccionar seus artesanatos de acordo com os pedidos. Desta forma, todos têm encomendas para fazer e o apoio na divulgação através do boca a boca e das redes sociais. As artesãs do Aleixo conseguiram tornar seu trabalho conhecido na região, caracterizados como expressão de identidade cultural de um povo criativo que colocou o conhecimento, as habilidades e o planejamento para que os artesanatos sejam geração de trabalho e, sobretudo, de renda familiar. Poder visitar, estar de perto com cada uma dessas artesãs, como eu disse, não pude conversar com todas, mas um grupo bem significativo, foi muito prazeroso. E elas poderem contar, né, que foram aprendendo de uma tia, outras, né, só de olhar, desde criança, ao crescer, foi tendo essa habilidade, esse interesse em fazer ali, né, o crochê. Então, isso, gente, é uma manifestação cultural. Isso é parte de uma identidade, né? Quem não conhece os artesanatos do Aleixo, como de outros povoados também. Vou apresentar para vocês agora a beleza de ser quilombola, expressada visualmente nas crianças, no seu modo de brincar, no lúdico. Então, as crianças brincando é uma característica muito comum nas comunidades quilombolas de Bipeba. A quadra poliesportiva, o pátio da casa, da escola, são espaços onde os meninos, principalmente, gostam de se reunir para jogar futebol. E é interessante que ao aproximar deles, nossa, e fazer um elogio, você joga muito bem, olha, você tem a camisa da seleção brasileira, ou de seleção tal, ou de time tal, e eles ficam felizes e rapidamente fazem um convite para jogar uma partida com eles, né? E esse é um gesto muito bonito, acolhedor das crianças também quilombolas daqui de Bipeba. E você pode dizer, mas o futebol é uma manifestação cultural do Brasil? Claro que é isso mesmo, né? Quem no exterior não conhece o Brasil pelo futebol, pela história, né, do futebol no Brasil, pelo seu reconhecimento? Não vamos entrar no tema atual sobre o futebol, mas nós sabemos que lá fora, no exterior, o Brasil tem muita estima, o Brasil tem muita consideração e respeito com o nosso futebol. E essa manifestação cultural, ela está presente também nas crianças quilombolas. É muito comum eles estarem em todos os povoados, tem um grupo de meninos e meninos com meninas jogando futebol, e isso é uma grande riqueza cultural para essas comunidades e para o nosso país. Interessante também que as meninas, elas brincam de boneca, elas apresentam muito mais diversidade no brincar. Os meninos, eles focam mais no futebol. E as meninas, elas brincam de panelinha, elas estão também nas ruas, elas sabem improvisar, elas estão pulando corda ou batendo corda, né, conforme se diz aqui, batem corda, brincam de pique-esconde e outros piques, né, que são tradicionais e que continuam presentes aqui na cultura quilombola. Então as meninas, elas apresentam muita diversidade no brincar. Embora a presença dos meninos na rua seja mais expressiva, há também o grupo das meninas que pulam corda, fazem comidinhas de barro, no passeio, né, que são as calçadas das casas. Elas sabem improvisar muitas coisas. Nas comunidades, de forma geral, nota-se que as crianças estão vivendo a infância com muitos jogos e brincadeiras tradicionais.
pois ao contrário dos jovens, não é muito comum a gente ver nas crianças das comunidades quilombolas com o smartphone nas mãos. De fato, elas brincam com o que elas têm e de forma criativa. Sabem improvisar carrinhos, panelinhas, celular e tudo que necessitam para brincar. É muita criatividade no brincar dessas crianças. Não tem panelinhas daquelas que compram numa loja, elas improvisam com latas, elas com caixinhas, enfim, é muita criatividade, né? Isso é muito bom, a gente vê as crianças ainda vivendo a sua infância, né? Não pulando etapas. Dentro da cultura quilombola, trago presente para vocês dois aspectos, dois pontos que eu uni, que é a gastronomia, a comida, a merenda escolar e a escola. As escolas nas comunidades quilombolas apresentam uma peculiaridade quanto à merenda, pois oferecem às crianças alimentos próprios da região e da tradição quilombola. O cardápio ele vai variar sempre de acordo com o período da safra. Então, se está no período do aipim, do feijão verde ou seco, que é o andu, o catador, como também da batata doce, do milho, a merenda escolar vai ser de acordo com isso que a comunidade tem, que produziu. E aí prepara, seja um milho cozido, um mingau de milho, uma farofa de cuscuz ou de feijão, um arroz doce, enfim, né? De acordo com aquilo que tem, com aquilo que produz. Isso é muito interessante, né? Até mesmo eles valorizarem e reconhecer aquilo que é próprio, né, da sua região. As escolas nos povoados quilombolas são pequenas, isso é algo que nós, né, percebemos desde quando nós chegamos aqui no município de Ibipeba há 6 anos, que o prédio escolar na comunidade quilombola ele é pequeno, são salas multisseriadas, salas não, é uma sala multisseriada e a estrutura é muito pequena, é uma realidade. No entanto, a gente vê a importância dessas escolas presentes nas comunidades quilombolas. É muito importante, porque essas crianças elas têm um sentido de pertencimento muito maior e clareza e consciência do ser quilombola. Devido à realidade de poucas crianças em alguns povoados, as turmas são multisseriadas da educação infantil ao 2º ou 3º ano dos anos iniciais. Após esses anos, os alunos vão para continuar os estudos em outros povoados próximos e o ensino médio integral na cidade de Ibipeba ou cidades vizinhas, conforme, né, a necessidade ou interesse do aluno. Contam com transporte escolar de ida e volta, e isso também é um fator muito importante, um direito que os alunos têm. Outro ponto diferenciado na educação são as questões quilombolas no processo de ensino e aprendizagem, pois desde pequeno se trabalha a identidade, a cultura e o pertencimento à comunidade durante todo o ano letivo. Gente, eu disse durante todo o ano letivo. No entanto, quando saem de suas comunidades para seguir com os estudos no mesmo município, porém, né, em outro povoado, os alunos só refletem e recebem conteúdo sobre suas origens e cultura na Semana da Consciência Negra, que corresponde a um projeto para todas as escolas do município. Consequentemente, o aluno fora de sua comunidade pouco se desenvolve em relação ao que é ser quilombola. Levando em consideração, né, esse exposto, não nos cabe dúvidas em relação à importância de uma educação que vá além de datas comemorativas e que, de fato, contribua para a formação do aluno, bem como na compreensão de sua própria cultura, conforme o estabelecido na Lei nº 11.645, de março de 2008.
E a lei, desde março de 2008, diz, né, que está estabelecido para o ensino fundamental e para o ensino médico, seja ele público, seja ele privado, a obrigatoriedade no estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, ou seja, isso não é algo só para as datas comemorativas, mas deveria ser trabalhado durante todo o ano letivo. É um desafio. A gente vê que os educadores, né, que esses alunos, por serem quilombolas, por terem nascido quilombolas, por serem criados numa comunidade quilombola, eles possuem muito mais conhecimento, experiências e habilidades do que é ser negro, do que é ser uma comunidade quilombola. A partir, né, claro, dessa realidade, de sua origem, das histórias de seu povo, e tudo isso vai o quê? Ajudando a esses alunos a ter mais identidade cultural. Então, há um esforço, sim, dos professores das escolas quilombolas para conseguir apoio e recursos através de projetos, né, que possam ajudar com materiais didáticos, com mais recursos para oferecer a essas crianças quilombolas um pouco mais da cultura afro-brasileira, da identidade quilombola, tornando possível um maior acervo até mesmo em suas bibliotecas, né, escolar. Então a gente vê que esse esforço de alguns desses professores quilombolas tem contribuído muito para a identidade, né, cultural dessas crianças no seu desenvolvimento. E a beleza de ser quilombola presente nas crenças. Vamos falar um pouquinho sobre o sincretismo religioso, né? Um aspecto cultural muito presente e significante aqui nos povoados quilombolas de Ibipeba, Bahia. Eu vou fazer uma partilha para vocês que foi muito interessante. Eu e a irmã Maria Helena, nós fomos, né, visitar, tivemos que passar por essa experiência para enriquecer mais ainda esse trabalho, essa pesquisa científica. Nós fomos visitar o senhor Manuel Cirilo e a dona Evilácia. Eles são da comunidade Olhos d'Água do Badu e eles não escondem, eles vivem a sua religião, a sua crença sem esconder de ninguém. Todos sabem, né, que eles são candomblecistas e são muito procurados e conhecidos como pessoas do bem. Por que eu friso isso? Eles são conhecidos como pessoas do bem. Eles nos acolheram muito bem, né, eles abriram a porta, né, de sua casa para nos dar a oportunidade, né, de entrevistá-los, de fazer uma conversa com eles, né, com todo o respeito, né, porque nós respeitamos sim as diferenças religiosas, as manifestações culturais presentes também no sincretismo, na crença. E foi muito interessante que eles são muito procurados, conhecidos como pessoas do bem, pois não fazem mal a ninguém em nenhum tipo de trabalho que seja do mal ou que envolva o voodoo como práticas malignas ou de feitiçaria. De acordo com a dona Evilácia, fazer o bem é um dom que eles receberam dos mestres, dos espíritos, e por isso se negam a fazer trabalhos que não seja para o bem, como a retirada, né, do calundu, a cura física e espiritual através das ervas e dos banhos. E logo, né, o senhor Manuel, de cabeça erguida, ressalta que ainda há muito preconceito por eles viverem sua fé, sua crença no candomblé. No entanto, eles não têm nada a esconder, porque o destino deles é fazer o bem. Do mesmo modo, uma outra pessoa entrevistada de outra comunidade, né, que eu não vou identificar, partilhou que de fato ainda há na comunidade preconceito e resistência em conhecer tudo que vem dos negros. É muito comum em sua experiência encontrar pessoas ignorantes, fechadas a conhecer o significado e o porquê dos ritos praticados nos terreiros de candomblé.
Por outra parte, apesar de ter recebido a religião do catolicismo de seus pais desde criança, ao crescer, conhecer sua origem e ter conhecimento do que foi o Brasil escravista, conheceu o candomblé e se identificou com o modo de viver a fé. E por último expressou, independente se é da Umbanda, do Candomblé ou do catolicismo, né, ou de outras religiões, todas essas religiões têm a mesma finalidade, que é nos conduzir a Deus. Isso foi uma frase, né, de uma pessoa que entrevistei, né, que ela não está sendo, né, identificada, porém foram muitas outras que também puderam, né, partilhar um pouco da sua crença. Consequentemente, com a presença de terreiros de candomblés em alguns dos povoados quilombolas, não lhes faltam dúvidas de que sua religião é parte de sua origem, da cultura afrodescendente. O modo que os escravos encontraram para sobreviver estrategicamente, livrando-se dos perigos, curando suas dores e feridas, fugindo dos castigos e da própria morte. É interessantíssimo, numa entrevista que tive também com uma outra pessoa, ela disse, com o passar do tempo, muitas pessoas, né, utilizaram do candomblé, da umbanda, dessas religiões, né, de raiz afro, para fazer o mal, né, para fazer algum tipo de trabalho. E eles ressaltaram que essa não é a finalidade. É aí que a gente vê, né, a questão do sincretismo, dessa mistura que foi adaptando, que foi colocando outros costumes, outros ritos, né, dentro dessa religião. E acabou, né, ficando rotulado como algo que vem do mal. E foi interessante, né, o casal partilhando que não, as pessoas procuram para fazer o mal, mas eles não aceitam, porque eles estão lá somente para fazer o bem, né, para que Deus possa abençoá-los, né? E claro, a gente respeita cada um na sua religião, mas eu agradeço muito a abertura que essas pessoas tiveram para poder partilhar. Aqui eu estou falando um pouco, né? Não é tudo que foi realizado, mas um pouco para vocês conhecerem esse trabalho que foi realizado, né? E a beleza de ser quilombola através dos festejos, da religiosidade popular. Aqui nós vamos apresentar um pouco, né, de alguma das comunidades quilombolas na vivência da Semana Santa que antecede a Páscoa, que é uma tradição da Igreja Católica ao fazer memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E essa tradição também continua presente de geração em geração nos povoados aqui de Bipeba. Embora haja diferentes expressões de viver a fé, o catolicismo continua sendo a maior manifestação religiosa, né, de acordo com a pesquisa. Nós sabemos que existem muitas outras, como já falei anteriormente, né, e outras religiões aqui também nos povoados quilombolas de Bipeba. E com muita originalidade, a comunidade de Salva-Vidas envolve as crianças e os jovens da catequese para participarem de forma criativa nas celebrações religiosas do catolicismo. Embora a Semana Santa seja um convite a refletir os passos de Jesus Cristo no caminho do Calvário para ser crucificado, essa comunidade, gente, com todo respeito, seriedade e consciência do momento vivido, não perdem sua originalidade ao enculturar a tradição católica a seus costumes e festejos com muita animação, cores e alegria. É muito forte. Logo, a festa é uma das maiores características da comunidade. O cantar e o dançar une as pessoas para celebrar a vida e a gratidão a Deus. As procissões, né, que são caminhadas devocionais pelas ruas até a capela da comunidade, são frequentes e sempre acompanhadas por muita gente através do carro de som ou paredão de som. Para quem não conhece o que é um paredão de som, porque esse vídeo não é somente para vocês de Bipeba, né? Ele chega a outros lugares.
e que não conhece o que é um paredão. O paredão é um aparato de som automotivo rebocado no porta-malas do veículo. Israel é o filho de Davi, santo é o seu nome, o Senhor do universo. Glória a Deus em Israel, nosso rei e salvador. Hosana rei, 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 Hosana rei. Então, isso é uma fé muito expressiva lá em Salva-Vidas e cheia de simbolismo. Desde pequenos, a comunidade tem se esforçado para seguir com suas tradições. A religiosidade popular presente no país, a partir da colonização, ainda é visível, palpável nos povoados quilombolas, através também da devoção a algum santo católico que os acompanha, os inspira, os protege de todos os males e que estão sempre presentes na vida dos fiéis. Há famílias que dedicam um lugar especial para a imagem, constrói oratórios, isto é, um pequeno altar dedicado ao santo de devoção para que a família reunida possa fazer suas rezas do terço e orações próprias ao santo devoto, tendo consciência de que esses santos, eles são apenas intercessores, né? Eles não são deuses, porque existe um único e verdadeiro Deus, né, para nós do catolicismo. Então é só um caminho de pedir a intercessão, né, diante de Deus, para a graça que eles querem receber. Logo, a devoção e veneração a Maria, Mãe de Jesus, se manifesta em suas advocações segundo suas necessidades. Como a gente pode ver, Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, que compreende o que é ser negra. Nossa Senhora das Dores, Mãe de Jesus, que soube enfrentar os sofrimentos com a morte de seu filho na cruz. Nossa Senhora das Graças, a Mãe de Jesus, que intercede por todos aqueles que desejam alcançar uma graça. Contudo, seja qual for o título ou atributo a Maria, Mãe de Jesus, o nome e a expressão Nossa Senhora está sempre presente nas orações, na boca e na vida das pessoas que praticam a fé no catolicismo, inclusive em algumas pessoas do protestantismo ou outras denominações religiosas, né? A gente vê que essa expressão Ave Maria, né, é uma expressão cultural aqui também nas comunidades quilombolas de Ibipeba. Nos momentos difíceis, em situações de perigo, no trabalho, né, lá na plantação, na roça, em caso de enfermidade, de provas, de vícios, de conflitos em relacionamentos complicados, bem como em agradecimento à graça recebida, acender uma vela para o santo de devoção é um gesto de confiança e fé em Deus através da oração. Outra tradição religiosa presente em alguma das comunidades quilombolas, como Serra Grande e Salva-Vidas, é o rezado, conhecido também como folia de reis em outros estados, terno de reis, batuque ou samba. O rezado, ele é uma herança cultural, é uma manifestação da fé que perdura por muitos anos. Sua origem remete à visita dos reis magos a Jesus, que nasceu em Belém, conforme narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 ao 2. Em todo dia, 6 de janeiro, a Igreja Católica celebra o Dia de Reis. A festa chegou ao Brasil através dos portugueses, lá no século XVIII, e perdura em várias regiões aqui do Brasil. Em Serra Grande, nessa comunidade quilombola, o rezado é comemorado na festa de Nossa Senhora da Badia, no dia 15 de agosto, como também no período de dezembro a janeiro. O terno de reis é composto por um grupo de pessoas acompanhada de instrumentos musicais de percussão, como reco-reco, triângulo,
tambor, timbal, meia-lua, pandeiro, e na falta de algum deles, esse povo é muito criativo. Eles utilizam um prato de esmalte e uma colher que marcam o ritmo e acompanham a melodia. Isso é muito interessante, né? Eles são muito criativos. E a beleza de ser quilombola através dos trabalhos. Gente, vamos contextualizar um pouco aqui o município de Ibipeba para a gente entender um pouco, né, do trabalho, da produção. O município de Ibipeba tem aproximadamente 18.421 habitantes, segundo dados do IBGE de 2021. A cidade se encontra no seio do sertão nordestino. Clima semiárido e de terra muito fértil para o cultivo do feijão, milho, aipim e mamona. Com o passar dos anos, a irrigação foi ganhando espaço e destaque em alguns povoados do município. Porém, em algumas comunidades e famílias quilombolas, o plantio de sequeiros continua prevalecendo atualmente. Alguns, por seguir cultivando o que é próprio da região, o que a terra lhes oferece, outros, por vez, optaram no investimento agrícola, apostaram nas irrigações e energia solar, tornando o plantio em fonte de renda e trabalho. As famílias quilombolas que trabalham com irrigação cultivam cebola, tomate, abóbora, beterraba, banana, repolho, cenoura, melancia e berinjela e outros. Logo, exportam seus produtos para abastecer supermercados do Sudeste ou vendem seus produtos na feira da cidade. Vale ressaltar que, para uma considerável parte das famílias quilombolas, não utilizam agrotóxicos na lavoura. Suas roças, elas são totalmente orgânicas para o consumo próprio. Isso eu estou ressaltando que uma parte, né, considerável das famílias quilombolas, não são todas, hein? Estou enfatizando bem. Pois eles têm consciência de que para ter boa saúde através da alimentação não podem consumir veneno, ou seja, o uso de agrotóxicos. No entanto, algumas dessas famílias quilombolas, a fim de comercializar a produção, possuem tarefas com o uso de agrotóxicos. Devido à seca na região, as famílias com mais condições perfuram poços artesianos para que assim, através da irrigação por gotejamento, a água escorra lentamente para as raízes das plantas, evitando o desperdício de água e ajudando em seu desenvolvimento. Uma vez investindo no poço artesiano, que possui um custo muito elevado aqui na região, surge a necessidade de mais gastos com o bombeamento e a tubulação, que por vez precisa de energia para o funcionamento do processo de irrigação. Por conseguinte, o uso da energia elétrica é mais comum no início da lavoura, porém o custo elevado dificulta a produção de muitas comunidades. Por outro lado, para os grandes produtores, é compensável investir em placas solares que também são custosas. No entanto, contribui de forma significativa e econômica ao aproveitar o próprio sol para gerar energia. Por outra parte, a tradição do plantio de sequeiro prevalece nas comunidades quilombolas do Aleixo, Segredo e algumas famílias com pequenas roças em outros povoados quilombolas. A roça de sequeiro conta com a própria natureza, quer dizer, com a água da chuva para que a plantação possa desenvolver. Gente, interessante que na entrevista eu não sabia nada disso, né? Do que é o plantio de sequeiro, né? Como que funciona. E eu achei muito interessante, né, descrever para que outras pessoas também tenham conhecimento de como que isso funciona, né? Então, e o que eles cultivam na roça de sequeiro, dos sequeiros? A mamona, o milho, a aipim, a batata doce, a melancia, a abóbora e algumas hortaliças com predomínio no coentro. De acordo com o relato dos agricultores, cabe ao produtor rural fazer a lavoura e a colheita depende de Deus para mandar a chuva em forma de bênção no sertão. E assim ter o que comer e sobreviver o ano todo, sobretudo no período da seca. Exatamente.
O plantio de sequeiro, além de ser mais econômico e fonte de renda, é também meio de integração da comunidade quilombola. Em alguns povoados, as associações têm apoiado e contribuído para que as famílias continuem com suas roças de sobrevivência, como é o caso da Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Quilombola de Segredo. As casas de farinha, elas estão muito presentes nos povoados quilombolas e durante muitos anos ela foi fonte de renda para muitas mulheres que processavam o aipim, produziam a farinha de mandioca e preparavam a tapioca. Com o passar dos anos, as casas de farinha foram se modernizando, substituindo máquina de prensar mandioca por uma a óleo ou elétrica. Em décadas atrás, as associações se organizavam para que as casas de farinha permanecessem produtivas através de cooperativas. Porém, atualmente, segundo as senhoras quilombolas que foram entrevistadas, as casas de farinha estão paradas. Algumas estão até tentando reativar. Pois não é comum na nova geração o interesse de plantar aipim. Com isso, preferem comprar a farinha a produzi-la como antigamente. No entanto, a comunidade quilombola de Segredo colocou em pauta da associação a reforma da casa de farinha do povoado, pois há um interesse de algumas pessoas, sobretudo de mulheres, para retomar as produções na casa de farinha. Sério? Ouve, Senhora, Mãe da piedade, livrai-nos da pena da eternidade. Por esse Senhor que vos tem nos braços, pela vossa dor, dirige meus passos, dirige meus passos e meu pensamento, devoção eterna, dai-me sentimento. E a criação de animais? É muito propícia nas comunidades quilombolas. Na maioria das famílias, as roças são os espaços reservados para a criação de gado. O gado que a gente fala, que é o boi, a vaca, como também a criação de cabras, cabritos, bodes, galinhas, jumento, cavalo, burro e porcos. Os animais, na maioria das vezes, são para o consumo próprio e em alguns casos são vendidos ou trocados, conforme a realidade e necessidade da família. Algumas pessoas relataram que criar seus próprios animais na roça é uma forma de subsistência, de consumo de carnes frescas que ajudam a ter uma alimentação mais saudável, evitando carnes congeladas, armazenadas por muito tempo em freezers, como acontece nas grandes cidades, e, consequentemente, acarretando sérios problemas de saúde devido à má alimentação. E a arte de fotografar a beleza de ser quilombola presente nas tradições, nas construções arquitetônicas. Os quilombolas se orgulham de apresentar e destacar suas construções como um legado de seus antecedentes. Nas casas e nas roças não podem faltar o fogão a lenha, uma tradição que perdura no tempo presente. Além de economizar no gás, a comida fica mais saborosa e especial. E isso, de fato, é uma grande verdade. Ela tem um tempero diferenciado. Décadas anteriores, todas as famílias quilombolas utilizavam o fogão a lenha para cozinhar os alimentos, coar o café, aquecer a água para o banho, para tudo. Ir à procura de lenha na caatinga era um ofício das mulheres e das crianças. Mais tarde,
Com a chegada, né, do fogão a gás, algumas famílias com mais condições financeiras adotaram a nova prática de utilizá-lo, o fogão a gás. No entanto, o fogão a lenha continuou em uso, servindo para cozinhar alimentos que precisam de mais tempo e, sobretudo, gente, economizar no gás, né, que não está nada barato. Os homens, os senhores, são os que aprenderam a construí-lo. Segundo eles, não há um modelo a seguir. Cada quem faz de acordo com suas possibilidades e criatividade. Pode ser de tijolos com cimento ou o mais habitual por aqui, que é o caipira, feito de barro mesmo. Uns preferem colocar chaminé, forno com porta para assar os alimentos preparados e tem gente que põe revestimento de porcelanato ou tijolinhos. No entanto, o mais comum é o fogão sem forno, simples, e se tiver no quintal sem cobertura, não tem chaminé. As casas de enchimento ou de taipa ainda são comuns e perduram por gerações em algumas famílias quilombolas. Esse tipo de construção era muito habitual antigamente, porém, devido aos fortes temporais, né, de chuvas aqui no sertão, as casas de taipa com revestimento à base de terra tornaram-se inseguras por desabarem com mais facilidade. No entanto, as roças e famílias mais carentes ainda têm esse tipo de casa de enchimento. Também pode ser denominado ranchinho. Para construir casa de taipa, os construtores aproveitam da matéria-prima abundante na região, que é o que? O barro vermelho, a madeira quebra-facão, conhecida também como cordeiro quebra-faca. Trata-se de um tipo de arbusto próprio da região Nordeste, sobretudo da Caatinga. O telhado é forrado com lona de plástico para evitar goteiras em tempo de chuva, bem como vedar a entrada de animais. A cobertura do telhado e o revestimento são feitos à base da terra vermelha, principal característica. Portanto, a simplicidade da casa de barro, além de ser fresca por causa das paredes de barro, é também uma herança cultural sustentável e econômica aqui nas comunidades quilombolas de Ibipeba. No povoado de Segredo, ao lado da associação comunitária, encontra-se um reservatório no qual desperta a curiosidade dos visitantes, bem como das novas gerações. Segundo relatos de um dos moradores mais antigos do povoado, o senhor Ailton José de Oliveira, o silo, que para mim era totalmente desconhecido, foi muito utilizado antigamente no tempo que os lavradores da região viviam do abundante plantio do feijão. Quando a gente chega, eu lembro que a primeira vez que eu vim a Irecê, na Ibipeba, eu vim sozinha, e eu lembro que um senhor no avião, a gente estava conversando, ele estava indo para uma outra parte aqui da Bahia, e aí ele disse, Irecê, eu já ouvi falar, Irecê é a terra do feijão. E foi a primeira vez que eu escutei essa expressão, que essa região era abundante, do feijão. Então, o silo ele era importante por isso, porque era muito comum nas comunidades tê-lo para o quê? Para Cambuí, que tinha em Irecê. Projeto Cambuí de Irecê. Aí esse projeto que trazia... Trazia esse cílio para cá, fez o cílio para nós guardar a lavoura. Para as pessoas de Segredo, o silo é como um monumento que deve ser preservado para que as novas gerações tenham conhecimento de como eram armazenado o feijão durante décadas atrás, bem como um meio de subsistência no passado e que atualmente deixou de ser utilizado devido à existência de várias possibilidades e recursos na agricultura. Portanto, gente, o mundo evolui. E para a comunidade também é importante seguir evoluindo para facilitar o trabalho e a produção. Eu trago para vocês a arte de fotografar.
A arte de fotografar como uma expressão de linguagem das artes visuais. Fotografar, gente, é uma expressão artística, é arte. E de forma assim muito prazerosa, eu trago para você que o fotografar representa uma visão, um conhecimento de pessoas, de lugar, de uma cultura, do mundo, bem como ela tem aquela importância de transmitir emoções. Vocês não têm ideia de como que foi difícil selecionar as fotos, porque cada foto você lembra da pessoa, de sua história, da contribuição que ela deu para essa monografia. Então é algo muito difícil, porque gera muita emoção. A gente acaba fazendo parte, né, dessa história através da fotografia. Então ela representa para a gente essa realidade mais completa, um meio de expressão artística e criativa. E conforme afirma um fotógrafo norte-americano, ao dar relevância à linguagem fotográfica, ele diz: a fotografia, antes de tudo, é um testemunho. Quando se aponta a câmera para algum objeto ou sujeito, constrói-se um significado, faz-se uma escolha, seleciona-se um tema e conta-se uma história. Cabe a nós, espectadores, o imenso desafio de lê-las. Então vocês são convidados a ler a cada uma dessas imagens presentes aqui neste trabalho. E vocês são convidados também a dar continuidade em transmitir essa cultura, todo esse conhecimento, todas essas tradições e riquezas que vocês trazem, desde os nossos afrodescendentes até a cultura afro-brasileira, né? Aquela que vocês foram reinventando, que nós fomos reinventando durante, né, todo este tempo. Através da arte de fotografar rostos de pessoas carregados de histórias importantes, significativas e únicas, quanta riqueza e simplicidade se encontrada nos povoados. Muita naturalidade ao expressarem a beleza de ser quilombola por meio de um olhar, de um sorriso, uma expressão significativa e identitária para eles. Na maioria dos casos, deu-se primeiro a apresentação aos que eram desconhecidos, logo a explicação do objetivo da pesquisa, em seguida uma motivação para participar da conversa informal e aos poucos, com muita naturalidade, as perguntas iam sendo lançadas e através da escuta ativa as respostas eram coletadas e conforme as dúvidas e necessidades outras perguntas iam sendo realizadas. E por último, a realização das fotos que ganharam maior sentido e identidade fotográfica após toda a preparação e conhecimento da pessoa retratada. Em outras ocasiões, os registros fotográficos se deram a caminho das comunidades quilombolas, dentro do carro ou caminhando pela estrada de chão. Ao olhar para uma pessoa ou situação, a cena já era visualizada e rapidamente acontecia o registro fotográfico. Em seguida, havia necessidade de abordar a pessoa, conversar sobre a pesquisa, realizar algumas perguntas, agradecer, mostrar a foto e pedir autorização para colocá-la no trabalho e divulgá-la. Consequentemente, todas as fotografias foram autorizadas, inclusive as dos animais e plantas, bem como vistas e aprovadas pelas pessoas fotografadas e como muitas delas expressaram. E não é que ficou bom? Ai, gente, foi muito lindo esse trabalho. Olha, eu quero continuar porque vale a pena, é algo muito enriquecedor para mim como pessoa também. O momento de selecionar as fotografias que mais expressam a beleza de ser quilombola exigiu muito tempo e contemplação a cada cena retratada, foi como eu disse para vocês. E a partir disso, o resultado surpreendente e além do esperado.
fotografias vistas através do olhar da fotógrafa. Portanto, a imagem fala com a fotógrafa. Após tempo de contemplação no rosto, no olhar, no sorriso, no gesto, na expressão, toda a história daquela pessoa vem à mente. E depois de alguns minutos, já não existe dúvida de que a melhor foto foi escolhida. Uma experiência de muita aprendizagem, alegria e satisfação. Fotografar vocês, quilombolas, mostrando a beleza de ser quilombola, não algo que deixa vocês com vergonha ou tristes por causa das notícias que a gente vê, mas pela riqueza cultural que vocês têm. Ainda dentro da análise dos resultados da monografia, é interessante partilhar para vocês que as pessoas que mais têm conhecimento nos povoados a respeito de serem quilombolas são os sócios das associações, os educadores e moradores mais antigos. Muitos deles relataram que participaram do processo de certificação da comunidade por meio de entrevistas para a elaboração do histórico de origem da comunidade. Logo, eles demonstraram ter clareza dos benefícios e do direito que as comunidades têm através de políticas públicas, como, por exemplo, a chegada da vacina contra a Covid-19 nas comunidades, a oferta de cursos de capacitação para os moradores na própria comunidade e projetos, bem como o conhecimento e a importância da Fundação Cultural Palmares como responsável na emissão de certificação às comunidades quilombolas. A Fundação Cultural Palmares é uma fundação federal brasileira de promoção da afro-brasilidade que surgiu em 1988, como resultado da luta do movimento negro, com a finalidade de promover e preservar os valores culturais da influência negra aqui na sociedade brasileira. Em entrevista com o anterior gestor da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do município de Bipeba, o senhor Gilberto Alves de Oliveira, e do ex-presidente do Conselho das Associações Comunitárias de Pequenos Produtores Rurais da mesma cidade, o senhor Newton Barreto, foi possível extrair dados mais completos em relação à certificação das comunidades quilombolas, que por sua vez precisa primeiro de autodefinição, ou seja, a comunidade, para ela se tornar quilombola, ter um certificado, ela precisa se autodeclarar quilombola, a partir de sua história e tradição. Depois, a Fundação Cultural Palmares exige 3 documentos para o processo de certificação, que é a ata da associação comunitária com a assinatura dos membros, um breve relatório histórico da comunidade, incluindo os aspectos de sua formação, os primeiros moradores e seus principais troncos familiares, suas manifestações culturais, tradicionais, festejos, religiosidade, atividades produtivas e registros fotográficos. Por último, um requerimento de certificação dirigido à presidência da Fundação Cultural Palmares. Em seguida, é só aguardar o retorno se a comunidade foi certificada ou não. Gente, foi muito interessante os dados que pude extrair, adquirir em entrevista, com esses 2 senhores. Eles enriqueceram demais essa monografia, assim como também a colaboração de todas as outras pessoas. E aí eu descobri algo muito interessante, que embora eu conheça os 46 povoados aqui do município, porque nós irmãs conhecemos todos os povoados, inclusive a Serra, aqueles que estão lá, Lameirão, Salitre, Formosa, nós também fomos conhecer esses povoados. Então, embora a gente conheça esses 46 povoados aqui de Bipeba, nós descobrimos que apenas 13 são certificados. 13 desses povoados são
considerados quilombolas, né, e são certificados pela Fundação Cultural Palmares. E outros ainda se encontram no processo de certificação. No entanto, eu fiz essa opção apenas, né, por 5, como eu já disse para vocês, porque não teria pena para poder fazer essa pesquisa em apenas 6 meses, né, com todos os outros povoados, né, que ficaram desta vez fora da pesquisa. Então, esse trabalho ele exige mais atenção e necessidade de dar continuidade, né, de dar continuação, principalmente envolvendo, né, as outras 7 comunidades que não participaram nessa pesquisa. Outro dado importante para a organização das comunidades quilombolas e que vejo importante ressaltar para que vocês possam dar continuidade a esse trabalho e possíveis espaços de diálogo é justamente as associações comunitárias. Cada comunidade, né, tem uma pessoa escolhida entre eles para assumir a presidência, vice-presidência, tesouraria e secretaria. Se reúnem uma vez por mês para discutirem assuntos, né, de ata, como possíveis projetos para as comunidades, as dificuldades e as necessidades dos povoados e outros assuntos com a finalidade de ouvir cada povoado quilombola e buscar possíveis e alcançáveis soluções. E juntamente com outras lideranças da comunidade, né, seja ela religiosa, escolar, né, do povoado, também podem somar ao trabalho como grandes colaboradores, pois apresentaram ter conhecimento e clareza de sua identidade. No entanto, reconhecem que precisam fazer muito mais no povoado como um todo, para a cultura e a beleza de ser quilombola para que não se apague e continue enriquecendo culturalmente a própria comunidade. De igual maneira, a conscientização não é responsabilidade única da escola, mas de toda a comunidade. Não podendo limitar-se à Semana da Consciência Negra para trabalhar a identidade negra, afrodescendente e afro-brasileira. Muito mais que isso, a conscientização de quem são deve ser uma corresponsabilidade de toda a comunidade. Logo, além dessas lideranças de forma muito positiva, as comunidades no geral expressam o interesse e a necessidade de seguir discutindo essas questões, pois por meio desses espaços de diálogo e partilha, muitos puderam relatar pela primeira vez diante da comunidade experiências de preconceito, dor e racismo, que sofreram e, como disseram, ainda sofremos por causa da cor e lugar onde moram. Todavia, a escola é um dos lugares que desde crianças passam pelo preconceito e que atualmente os filhos, sobrinhos e netos também têm sofrido racismo no ambiente educacional, ao ponto de serem menosprezados e sinalizados como aqueles são os pretos, olha lá os pretinhos. E muitas outras expressões que ainda é difícil as pessoas externarem em alta voz diante da comunidade. Por meio dos dados coletados, a partir das entrevistas, foi possível chegar ao conhecimento quanto à clareza que os habitantes quilombolas têm em relação a como as pessoas de fora, a sociedade, os vê. Um dos resultados mais incríveis e emocionantes desse trabalho, através dos relatos, são: as comunidades são identificadas e caracterizadas como um povo alegre, acolhedor, hospitaleiro, solidário, cheio de vida, que contagia quem os conhece de perto, sobretudo nas festividades, seja ela religiosa ou social, bem como gente do bem, simples e honesta, de um coração enorme para partilhar o que tem com quem necessita, independente de quem seja, da sua religião, da sua cor, da sua raça. Contudo,
Com a realização dessa pesquisa, houve também a possibilidade de constatar que, embora a sociedade quilombola partilhe suas dores entre lágrimas ainda não superadas por alguns, são capazes de, através de motivações, incentivos, de expressar as suas experiências prazerosas, satisfatórias, as grandes vitórias, os sucessos, as alegrias, a gratidão pela vida, as conquistas familiares e comunitárias, o êxito nos estudos, na profissão e no trabalho, bem como a riqueza de pertencer a uma família e comunidade que tem buscado a superação e melhores condições de vida com dignidade, respeito, esforço, sem perder a essência da vida e de suas origens. Através dessa monografia e deste vídeo audiovisual para vocês, conclui-se que as comunidades quilombolas de Ibipeba, Bahia, ao revisitarem a história do Brasil colônia, eles puderam compreender e valorizar a importância que seus antepassados tiveram para a formação identitária e cultural do país, bem como a visibilidade e a preservação do seu modo de viver, segundo os costumes e as tradições afro-brasileiras. Assim sendo, através da abertura das comunidades quilombolas em seguir discutindo sua identidade nos diferentes espaços nos povoados, pode-se aproveitar os próprios alunos quilombolas a utilizarem de forma consciente os dispositivos móveis para a criação de arte digital, ou seja, fotografar a beleza de ser quilombola, bem como seguir contemplando seu cotidiano e fazendo registros fotográficos significativos e criativos para a comunidade, a fim de continuar mantendo a tradição e propagando para todos, através também das redes sociais, a beleza de ser quilombola. Dessa forma, não será mais comum ouvir que as comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares carecem de conhecimento quanto sua identidade e que buscaram se autodenominar quilombola só para receber benefícios. Que tristes essas falas, né? No entanto, com todos os relatos desse trabalho, conclui-se que as comunidades de Ibipeba foram no passado quilombos e, através da história contada pelos antepassados, os sucessores puderam dar continuidade aos costumes, às crenças e às tradições da cultura afrodescendente presente e identificadas pelos quilombos dessas cidades. Dentro da monografia, no apêndice, foi pedido para criar um projeto para o ensino de artes visuais. Então, eu criei um projeto intitulado Arte, Eu Crio e Edito, em que os alunos que são de comunidades quilombolas, né, receberiam um curso para edição, né, de fotografia, de vídeo. Eles teriam, né, um passo a passo de como fotografar e como editar essas fotos. E aí eu trouxe também algumas fotografias que, ao longo dos anos morando aqui em Ibipeba, tem feito alguns registros utilizando a hashtag Belezas da Bahia. Posso dizer para vocês que um dos objetivos maiores, né, de apresentar esse vídeo é justamente para que você que está assistindo possa ter agora essa consciência e conhecimento do porquê que essas comunidades se tornaram quilombolas, porque são certificadas como quilombolas. E essa valorização da cultura, de sua tradição, que contribui muito para a nossa cultura afro-brasileira, para a identidade do nosso país, para a nossa brasilidade. Obrigada pela atenção de cada um de vocês e espero que a gente continue, né, promovendo toda essa riqueza que é o ser quilombola, a beleza de ser quilombola aqui em Ibipeba, Bahia.